Bom, no Brasil nós tivemos também essa semana um caso que é um caso muito importante, né? Que foi uma campanha muito bem orquestrada pela imprensa golpista, que publicou primeiro, o jornal O Globo publicou a notícia de que o Lula teria se encontrado com Ciro Gomes e, a partir daí, né, Lula e Ciro Gomes estariam em completo acordo sobre tudo, já estariam fazendo planos para as eleições de 2022, etc. e tal. Essa notícia apareceu em todos os jornais burgueses, né, foi muito difundida, e o motivo pelo qual ela foi muito difundida é óbvio, né? É uma notícia extremamente favorável para a burguesia e para a Frente Ampla, a famosa Frente Ampla sem o PT na cabeça, né? Que é o único tipo de Frente Ampla que pode existir. Os partidos mais direitistas saudaram isso daí, né? A candidata do PT no Ceará, Luiziane Lins, denunciou que essa é uma notícia falsa, né? Ninguém também do PT confirmou que a reunião efetivamente teria acontecido. A Gleisi Hoffmann falou que não tem acordo com o PDT, a não ser que o Ciro peça desculpas pelo que ele disse do Lula, que é uma posição muito fraca, né? Porque o problema não é de desculpas, o problema, qualquer um pode pedir desculpas a qualquer um, o problema é saber, né, se o lobo pode se transformar em cordeiro. Esse aqui é a metamorfose mais difícil, né? O lobo mau pode pedir desculpas para a vovozinha, mas o problema é, se ele pedir desculpas, ele deixa de ser lobo e vira cordeiro, aí é que já fica uma coisa meio difícil. No Brasil, onde a política burguesa baseada numa farsa grotesca, né? Nós temos visto aí um monte de gente pedindo desculpas, né? Nós temos direitistas como Reinaldo Azevedo falando que foi um erro isso e aquilo, sei lá o que ele considera que foi um erro. Não tem importância nenhuma, porque ele continua sendo a mesma pessoa. Depois apareceu esse youtuber, né? Um sujeito aí muito oportunista e da política, também pedindo desculpas de um monte de coisa, querendo se passar por grande progressista, mas continuando a defender todas as posições liberais possíveis e imaginárias. E tem uma parte da esquerda que tem uma vocação invencível para a farsa, né? Para a farsa política, que fala que isso aí é muito positivo, Felipe Neto e tal. Como se isso daí fosse aceitável para qualquer pessoa normal, né? Quer dizer, no Brasil é assim, se a direita brasileira promovesse o Holocausto e matasse 6 milhões de judeus e depois pedisse desculpas, está tudo resolvido, né? Quer dizer, isso aí é a política da farsa. É uma política ridícula, né? E só pode passar pela cabeça aí de pessoas que não têm nada dentro da cabeça. Que isso daí seja uma coisa normal. É por isso também que a gente vê, né, baseado nesse tipo de opinião, que a gente vê que das ditaduras militares, né, horrendas aí, sinistras que aconteceram na América Latina, quase ninguém foi punido, né? O caso do Chile, inclusive, que nós estamos comentando, é um caso extremo, não mudaram nem a legislação pinochetista. E agora que as massas saíram na rua, queimaram prédios, etc. e tal, estão a ponto de derrubar o governo, ele chama uma constituinte baseada em toda a legislação eleitoral pinochetista. Quer dizer, é uma coisa que realmente mostra, né, um nível político muito baixo que permite essas coisas. Então, agora, o caso Ciro Gomes, né, sem desculpas, né, até o momento, foi amplamente divulgado pela burguesia. A primeira questão que surge é o seguinte: a reunião realmente aconteceu? Porque ninguém do PT confirmou a existência dessa reunião. Segundo, nessa reunião foi feito algum acordo? Isso já parece muito improvável,
né? Mas veja aqui o que a gente sabe que aconteceu. Se essa reunião aconteceu, ela foi iniciativa do Ciro Gomes, que é um vigarista que a gente conhece, um direitista, né? Um membro da oligarquia nordestina, cujo papel é se travestir de esquerdista, né, para tentar aí capturar uma parte dos setores de classe média que apoiaria a esquerda, não exclusivamente o PT, mas a esquerda em geral. Ele acaba, pelo que a gente vê dos seus apoiadores, né, ele acaba capturando aí uma classe média que é bastante conservadora e politicamente atrasada, né, que considera, também, para você considerar que uma pessoa que saiu do PSDB, né, que foi governador do Ceará e governou o estado da maneira mais propriamente oligárquica que todos os governadores anteriores. Um cidadão que entrou no PDT para criar uma imagem falsa de ser um esquerdista, né? O homem que defendeu aí, com unhas e dentes, a Tabata do Amaral, que é uma parlamentar biônica aí, montada, um robô político montado pelos grandes capitalistas e tudo mais, que atacou o PT durante todo o golpe de Estado. É evidente que as pessoas que apoiam isso daí, pensando, né, porque tem gente que apoia que não acha que é de esquerda de jeito nenhum, acha simplesmente que é uma oportunidade eleitoral de constituir aí um polo para dar emprego para tudo quanto é tipo de aventureiro em governos, etc. e tal. Mas aqueles que acham que são de esquerda, evidentemente, são o setor mais atrasado da esquerda, uma esquerda que não tem nenhum critério, e é uma esquerda num sentido muito vago também. O Ciro Gomes, ele deve ter pedido essa reunião, se a reunião efetivamente aconteceu, foi na reunião, depois vazou a reunião para a imprensa burguesa para criar uma situação falsa, que seria a seguinte, que PT e PDT são partidos irmãos, tá tudo ok, Lula abraçou e beijou o Ciro Gomes, o Lula abençoa o Ciro Gomes. E essa campanha está sendo usada contra os candidatos do PT. Por aí a gente vê, né, o naipe da política que é praticada por esse cidadão. Se alguém tem dúvida de que essa oligarquia dos Gomes está totalmente a serviço, né, da burguesia golpista, né, deveria perder as dúvidas agora vendo a campanha da imprensa em favor dele. Aí começa a surgir a ideia de que o PT deve apoiar o PDT em vários estados, etc. e tal, o que leva, evidentemente, o eleitorado do PT a apoiar o PDT em determinadas situações. Quer dizer, é uma fraude política completa. Essa fraude aí, né, mostra bem o caráter da Frente Ampla.